Fala, Igreja Congregacional de Genópolis, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica e continuamos aí no tema da comunhão. E hoje nós vamos falar sobre a comunhão como disciplina espiritual. É isso aí, disciplina. Você sabia que existe uma relação entre a palavra discípulo e disciplina? Preste atenção, escreve aí discípulo e ao lado disciplina. Você vai perceber que ambas as palavras compartilham da mesma raiz, não é? E não é possível ser um discípulo se a vida não for marcada por disciplinas espirituais. O que eu estou querendo dizer com isso? Que um discípulo necessariamente ele tem a prática cotidiana de algumas disciplinas bíblicas essenciais que caracterizam ele como discípulo. De outra forma, ele não consegue ser um discípulo sem a prática e o emprego dessas disciplinas em sua vida, não é? Mas aqui eu preciso agora, não é, fazer uma distinção aqui entre a disciplina bíblica e a disciplina institucional. E eu vou fazer essa distinção para que você consiga enxergar a comunhão como uma disciplina bíblica e espiritual e separar essa disciplina bíblica e espiritual de outras que nós encontramos por aí no meio religioso, não é? As regras e normas institucionais que são comuns dentro de muitas igrejas, não é? Elas têm a tendência natural de produzir legalismo. Sabe aquela coisa? Olha, aquele banco ali você não pode usar porque aquele banco só os pastores e obreiros que sentam nele, não é? E coisas assim do tipo. Eu me lembro que a minha esposa, quando logo se converteu, ela foi disciplinada na igreja onde ela era membro apenas porque ela cortou a franja do seu cabelo. Gente, esse tipo de regra e de norma institucional só leva ao legalismo, que por sua vez apenas conduz à morte. A disciplina bíblica, por outro lado, ela produz vida. Como, por exemplo, nós estamos falando aqui da comunhão, certo? A comunhão leva você a compartilhar tudo que você tem e tudo que você é com o próximo. Ela te coloca numa relação de proximidade, de amor, onde é possível viver e experimentar todos os mandamentos recíprocos, como amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, levar as cargas uns dos outros, não é? E toda aquela lista que nós já falamos aqui sobre ela. Então, a comunhão, como disciplina bíblica, ela produz vida. O legalismo, ele produz a morte. A única coisa que aquela disciplina, porque Vânia cortou a franja do cabelo, produziu foi chateação, mais nada, não é? E legalismo faz isso, não é? Agora, deixa eu botar uma pulguinha aí atrás da sua orelha. As disciplinas bíblicas também podem se tornar legalistas. Ei, pastor, que confusão é essa? Espera aí, meu irmão, espera aí, calma, muita calma nessa hora, não é? De fato, uma coisa boa pode entrar pelo caminho do legalismo, não é? É quando aquela coisa que é boa, ela se torna, não é, como que uma regra, ao invés de ser apenas uma prática, não é? Imagina como seria pesado se você encarasse o mandamento, não é, de perdoar uns aos outros, se você encarasse isso pura e simplesmente como um fardo pesado que você tem que levar, uma obrigação que você tem de fazer, quando você na verdade não tem vontade alguma de
obedecer esse mandamento, não é? Quando isso acontece, a motivação por trás disso tudo se perdeu, não é? Você perdoa porque tem sido perdoado por Deus em maior medida. E quando você perde esse vínculo, quando você perde essa noção, então a questão fica puramente legalista. Aí a pessoa faz, não, eu te perdoo, mas dentro do coração dela, ela, se pudesse, ela matava outra pessoa. Não é? Porque ela faz a coisa com legalismo e não faz com o espírito que a palavra nos orienta a fazer, não é? E aí eu tenho um exercício para que você faça em grupo agora, não é? O que você vai fazer nesse exercício? Você vai se juntar com mais uma ou duas pessoas, aí onde você está. Você vai ler o texto de Hebreus, capítulo 12, dos versos 4 até 11. Hebreus, capítulo 12, de 4 a 11, e você vai responder as seguintes perguntas, são apenas duas. Como você se sente quando é disciplinado? Essa é a primeira pergunta. Como você se sente quando é disciplinado? E a segunda pergunta, muito simples, muito básica. Por que somos disciplinados à luz do texto de Hebreus? Não é? Então junte-se aí com mais uma, duas pessoas, não é, para ler e responder essas perguntas. Dá um pause aí no teu vídeo, não é? E daqui 3 minutos, só 3 minutos, não é? Tem que ser jogo rápido, a gente retorna aqui, beleza? Dá um pause aí no seu vídeo, eu já volto com você. Tudo bem, queridos? Já deu os 3 minutos e eu acho que você vai conseguir aqui conversar comigo sobre o texto de Hebreus, capítulo 12, de 4 a 11, respondendo aquelas perguntas. Como você se sente quando sob disciplina? Né? Quando você é disciplinado? E por que somos disciplinados? Eu separei aqui algumas respostas que talvez elas batam aí com a sua, ou então se complementem de alguma maneira, mas a tristeza é sempre o sentimento diante da disciplina. Isso mostra que a gente nunca recebe uma disciplina de bom grado, não é? A gente nunca é muito favorável diante de uma disciplina, não é? Nós tivemos aí, domingo passado, não é? O Dia das Mães, e aí eu vi assim no Facebook muitos posts assim, né? Feliz Dia das... Se correr é pior. Desce daí, menino! Se mentir, vai apanhar mais. E outras tantas frases como essa, não é? Que todas demonstram apenas uma coisa: a disciplina aplicada por uma mãe ao seu filho. Não é? E quando você se lembra das disciplinas, não é, que você levou, de quantas vezes você tomou chinelada, de quantas vezes você ficou de castigo, não é? Quais foram as vezes que você, pô mãe, obrigado por ter feito isso, nossa, eu estou tão feliz que a senhora me disciplinou, não é? Quantas vezes foram as vezes que você disse isso para sua mãe? Eu aposto com você que nenhuma. Você sempre ficou triste, sempre ficou chateado, sempre ficou triste diante de uma disciplina, e toda vez que a disciplina é aplicada, ela pretende, não é, corrigir um comportamento ou então ensinar, não é, algo a você. Então o sentimento sempre é de tristeza. E por que somos disciplinados à luz de Hebreus 12, de 4 a 11? Somos disciplinados em primeiro lugar porque nós somos filhos, não é? Deus só disciplina a quem Ele ama, não é? Somos disciplinados também, uma segunda razão, para sermos participantes da sua santidade e intimidade, não é? Essa é uma outra razão muito forte. Nós somos disciplinados para que nos tornemos mais parecidos com Deus e possamos desfrutar da sua intimidade. E terceiro, nós somos disciplinados para produzir fruto pacífico e fruto de justiça.
Não é? Aí mostra o seguinte, que a disciplina, ela nos pacifica de alguma forma. A disciplina, ela gera essa paz dentro de nós, sendo aplicada na vida e no dia a dia, de maneira que nos tornamos pacíficos, não é? E também gera frutos de justiça, daquilo que é correto, daquilo que é certo, nos torna afeitos à retidão, ao que é justo e ao que é correto, não é? E eu imagino que você tem aí talvez outros comentários a serem feitos, então faz os comentários aí no nosso grupo do WhatsApp, que a gente vai poder compartilhar melhor um pouco sobre esse assunto e quem sabe, não é, ilustrar melhor, ok? Mas agora eu quero continuar tratando do assunto da comunhão e eu quero abordar mais especificamente aquela perguntinha que eu fiz lá no início, que deixou você com a pulguinha atrás da orelha, quando eu falei assim, que as disciplinas espirituais também podem produzir legalismo, não é? E aí eu quero tratar disso agora. Qual é a diferença entre a disciplina que produz vida da disciplina que produz legalismo? É uma linha muito tênue entre uma coisa e outra, e você vai perceber isso. A disciplina que produz vida, ela tem por objetivo, ela tem no seu âmago, ela traz na sua motivação o desejo de nos aproximar mais de Deus e do próximo. Quando você encara aqueles 2 primeiros mandamentos, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e o próximo como a ti mesmo, eles vêm com um peso de mandamento, então eles nos impõem, de certa maneira, uma obrigação, uma disciplina aí no relacionamento que temos com Deus e com os demais. Mas, quando nós aplicamos esses mandamentos em nossa vida, nós fazemos isso no desejo de nos aproximar mais de Deus e do próximo, não é? A disciplina que traz vida, muitas vezes ela é dura, muitas vezes é difícil, não porque a disciplina é difícil em si, mas o nosso comportamento de uma natureza humana pecaminosa, ele meio que se opõe àquela disciplina, não é? Por isso que às vezes sentimos a dureza de aplicar aquela disciplina em nossas vidas, sentimos a dificuldade de colocar em prática aqueles mandamentos, principalmente aquele que diz para nós perdoarmos uns aos outros da mesma forma como temos sido perdoados. Nós gostamos muito de ser perdoados, né? Quem não gosta de ser perdoado? A quem não agrada a ideia de que você pecou horrivelmente e Deus te perdoou? Não é muito bom você ser perdoado? Mas quando o teu irmão pisa no teu calo, você se nega, você se recusa, nem com uma arma na cabeça, muitos não querem perdoar o irmão, não é? Porque se sentiram agredidos, ofendidos, machucados, feridos no processo e escolhem de maneira deliberada não perdoar. E isso é um problema, não é? É por isso que às vezes aplicar a palavra em nossas vidas traz essa sensação de dificuldade. Mas vamos falar da disciplina que produz o legalismo, não é? É a disciplina que ela tem um único sentido, é o sentido da obrigação, é o sentido da lei. Legalismo porque vem daquilo que é legal, daquilo que é lei, não é? Você faz por força de lei, mas o seu coração não está aquecendo, não está concordando com aquilo de maneira nenhuma, você apenas o faz exteriormente. É como aqueles fariseus, não é, a quem o próprio Jesus se refere, né, que com a boca eles glorificavam a Deus, mas o coração deles estava distante, não é? É quando as coisas são feitas apenas no sentido de obrigação.
E o produto, não é, do legalismo qual é? É a morte. São obras mortas. Não é? Sabe aquela obra morta? Que é aquela obra que não tem vida, é aquela obra que não gera impacto, é aquela obra que não produz transformação, é aquela obra que não acrescenta. O legalismo, ele só promove esse tipo de coisa. Agora, vou deixar você com a pulga na outra orelha agora, não é? Eu falei lá no início que as disciplinas espirituais, elas podem também se transformar em legalismo, não é? Exatamente por conta desse sentido da obrigação. Mas agora eu quero falar uma coisa completamente, não é, contrária a isso. A obrigação, ela tem o seu papel, ela tem a sua importância para que você aplique as disciplinas na sua vida, não é? Muitas vezes é na obediência, né, ainda que por obrigação, que você vai exercitando aquele mandamento na sua vida até que a sua motivação seja transformada. Sem disciplina, como eu afirmei no início, não dá para ser discípulo de Jesus. Então perceberam como é uma linha muito tênue entre o legalismo que gera morte, não é, e a disciplina que produz vida? Então tomem muito cuidado, sejam maduros para compreender isso, ok? E agora eu tenho um outro assunto para a gente continuar aqui, a gente está quase encaminhando para o final aqui, e nós vamos falar da comunhão, não é, como base do testemunho. Se você for ler lá Atos capítulo 2, a partir do verso 41 até o verso 47, você vai conseguir enxergar a relação entre comunhão e evangelismo, testemunho, não é? Por que eu incluí o verso 41 e não o 42? Porque o verso 41 termina ali a pregação de Pedro, não é? Onde se converteram cerca de 3.000 pessoas. E o verso 47 termina com a seguinte expressão: e acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então a gente vê naquele contexto de Atos capítulo 2, ali a partir do verso 41, naquele contexto da igreja primitiva, você vê o evangelismo presente no início, você vê o evangelismo presente no fim, e você consegue ver o evangelismo presente enquanto a igreja vivia, porque ela tinha a simpatia do povo. Então a comunhão está estritamente relacionada com o evangelismo e com o testemunho. Lembre-se das palavras de Jesus quando ele orou lá no Evangelho de João no capítulo 17, não me recordo agora o verso, quando ele diz assim: Pai, faz deles um para que o mundo saiba que tu me enviaste. Como é que podemos ser um se não temos comunhão ao ponto de compartilhar tudo o que temos e somos com os outros? Percebe? O que acontece quando os irmãos estão unidos em comunhão? Eles pregam o evangelho como Pedro fez, diante daquela festa, de toda aquela oportunidade. O que acontece quando os irmãos estão unidos em comunhão? O estilo de vida deles é atraente, as pessoas sentem-se atraídas, desejam fazer parte daquela comunidade. O que acontece quando esses irmãos estão em comunhão? Dia a dia o Senhor acrescenta aqueles que são salvos a essa igreja. Então a comunhão tem tudo a ver com evangelismo, com o testemunho, com o crescimento da igreja. E eu quero agora que nós estamos fazendo uma pequena pausa aqui agora, porque você precisa pensar. Você precisa pensar, não é? E aí você vai fazer isso no primeiro momento sozinho, não é? E depois você vai compartilhar naquele pequeno grupo que nós formamos lá no início, né, com mais uma ou duas pessoas. E para te ajudar a pensar, tem aqui 3 perguntinhas que você precisa fazer. Sua vida é atraente? As pessoas não convertidas são atraídas a você?
As boas novas são demonstradas em sua vida? Você percebe que são 3 perguntas que estão relacionadas uma com a outra e têm direta ligação com o que nós acabamos de falar. Então, dá um pause aí no seu vídeo, reflete sobre isso. E aí, galera, pensaram bastante? Perguntas duras, difíceis de se fazer a si mesmo, não é? Mas eu quero encaminhar para o final dessa lição aqui com o seguinte, não é? A comunhão, para que ela seja viável, ela precisa que você tenha uma vida simples, não é? Então eu quero conversar com vocês aqui sobre como a vida simples promove a comunhão e as demais disciplinas bíblicas, não é? Em primeiro lugar, o que é uma vida simples? É uma vida não complicada nem corrida, que dispõe de tempo e flexibilidade para desfrutar e estender o reino de Deus. Essa é uma definição de David Cornfield, e eu gosto muito dessa definição, não é? E vida simples é isso. Para você ter comunhão, não é? A sua vida precisa se tornar cada vez mais simples, não é? Sem uma vida simples, você não vai ter tempo para viver as demais disciplinas. Se você corre para cima e para baixo, não é, cheio de compromissos, quando é que você vai ter tempo para compartilhar tudo que você tem e você é com o próximo? Não vai ter, não é? Sem uma vida simples não é possível discipular ninguém, porque sempre vamos ter mais atividades. É impressionante, não é? O quanto a gente coloca atividade em cima de atividade, meu Deus! Sem a vida simples, a gente não tem tempo para comunhão, a gente vai ser ativista, e quanto mais ativistas formos, vamos morrendo aos poucos, não é? E o pior é que acontece um tipo de discipulado danoso, né? Porque a gente começa a ensinar as outras pessoas de tal maneira que elas se tornam como nós mesmos, não é? Então, é algo muito, muito complicado, e você precisa refletir bastante sobre essa questão de descomplicar a sua vida, torná-la mais simples, para que você tenha condições de viver em comunhão e de exercitar na sua vida todas as demais disciplinas bíblicas. E é por aqui que a gente finaliza hoje, não é? Eu espero que tenha abençoado a sua vida, e eu te vejo aí na nossa próxima classe. Fiquem com Deus.